Graça e paz. Eu quero primeiro, antes de mais nada, agradecer a Deus pela essa oportunidade de estarmos aqui. Hoje nós iremos trazer um estudo diferenciado dentro da teologia puritana. A minha proposta é trazer um pouquinho desse livro maravilhoso, dessa teologia puritana, e nós iremos falar sobre supralapsarianismo cristológico. E esse estudo é baseado em 4 homens. O primeiro é Thomas Goodwin, depois Paul Bunyan, William Perkin e Gerolamos Jancis. Esses homens eles viveram no século passado, mais precisamente do século XVI, e Paul Bunyan nasceu em 1573, no século XVI também, no século XVII, de Thomas Goodwin. É mais focado no livro, no pensamentos e nos estudos de Thomas Goodwin. Mas Sérgio, o que realmente você pode me dizer, o que significa supralapsarianismo? Eu vou apresentar, como eu falei, eu gosto muito de didática, eu vou apresentar dentro de uma semi-reta, porque uma reta ela é infinita, né? Então, dentro de uma semi-reta, um plano tirado da teologia puritana. E como eu me identifico com o supralapsarianismo, e eu vou explicar rapidamente o que seria supra, seria a ordem do decreto, né? Supra, ele vem antes, e o infra ele vem depois, porque são palavras gregas, né? Então o supra é acima ou antes, enquanto que o infra é depois ou após. Isso tudo é antes, o supra é antes da queda e o infra é depois da queda. Para nós, supra, primeiro é Cristo é antes de tudo, a eleição, a criação e a queda. Então, para nós, supra, Cristo, homem, é o primeiro do decreto. E para o infra, que também se refere aos decretos, é Cristo, criação, queda e depois a eleição. É um pouco diferenciado do supra, né? Mas significa que vem depois ou após da queda. Então nós vamos tentar explicar sobre essas duas diferenças, sobre um pouco do supra. Não vai ser uma coisa assim panorâmica, né? Porque eu também sou muito limitado, e dentro desse conceito nós vamos fazer esses estudos que um colega meu me pediu. O supra se refere, assim como o infra, aos ensinos do decreto, que para nós a predestinação ela ocorreu antes do decreto da queda. Deus planejou a salvar alguns para a sua glória em seu nome, e dentro desse contexto nós pensamos nós pensamos na ordem da sua importância. O supra considera o plano de Deus a partir da perspectiva última da sua glória. Enquanto o infra também fala sobre predestinação, ele também acredita nisso, é claro, foi após a queda do homem. Então o homem caiu e depois Deus predestinou. E ele viu o seu povo, Deus, segundo o infra, determinou salvar alguns somente para serem salvos. Então essa é a diferença. Eu queria que vocês entendessem um termos que um pastor da igreja presbiteriana da matriz aqui do Rio de Janeiro, ele falou um ensinamento muito pequenininho, mas bem profundo. Ele fala que quando a gente tem que falar para edificar a igreja, e quando ouvir, para o crescimento também da igreja, e tudo fazer debaixo da ordenança de Deus. Deus, isso é tudo. A cruz para a gente é a realização de todo o objetivo e o propósito da predestinação de Deus. Então a cruz é o centro de tudo. Para o supracristológico, Cristo na eternidade, antes
de Deus, a sua natureza humana, Deus já tinha feito um propósito, já tinha feito um planejamento, né? De acordo com as condições da aliança eterna da redenção, que seria dentro desses dois traços aqui em vermelho. Nós vamos ver aqui, vamos fazer um tipo de uma metáfora, uma comparação dentro desses dois traços aqui vermelho de toda a humanidade. Então, para a gente, o Supra, a redenção está aqui dentro. Claro que foi planejado no tempos eternos. Então, ele, Cristo, é o representante que assume a cabeça da igreja. Ele é o que vai nos reconciliar. Tá bom? Na ordem dos decretos, como eu falei, nós vemos o decreto de Deus na sequência lógica dos decretos. Nós diferenciamos entre a eternidade passada e o meio, entre o fim. Essa é a diferença. Esse vai ser o estudo, a diferença entre o fim e o meio. A distinção, se eu pegar aqui esse é o estudo. Distinção entre o fim e o meio. Esses homens a qual eu mencionei, Thomas Guzman, Paul Burns, William Perkins e Jerônimo Jansen, eles viram que existe uma diferença entre o fim e o meio. Uma coisa espetacular. Esses homens viveram, né, esses anos todos fazendo pesquisa, estudando, né? Então, para nós existe uma diferença entre o fim e o meio, a respeito dos eleitos de Deus. Para eles, Deus, na eternidade passada, Pai, Filho e Espírito Santo, não via a igreja como humanidade caída, mas pelo meio da predestinação, porque não são sinônimas, essas palavras não são sinônimas para eles, entre a palavra eleição e a palavra predestinação, não são sinônimas. Na ordem do decreto, eles fazem uma diferença muito grande, porque eleição significa separar, reunir, enquanto que a predestinação tem em vista para determinar para algum objetivo. Há uma distinção entre os termos, entre eleição e predestinação. Beleza? Dá para entender então isso, né? Então nós vamos ver a diferença entre meio e fim. Beleza? Vamos agora ler alguns versículos bíblicos para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo. Vamos primeiro ler o primeiro versículo que nós vamos ler é Apocalipse capítulo 13. Nós vamos ver que ele menciona a besta, o livro da vida, e menciona o cordeiro, quando ele foi morto. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 13, versículo 8. Diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Quem vai adorar? São os filhos da besta, cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro, da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, ele está dizendo que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ele foi morto aqui. Quem? Cordeiro, Cristo, homem. Vamos ler também Efésios capítulo 1. Você preste atenção nesse versículo com muita... Efésios capítulo 1. Olha o que diz sobre a igreja e sobre Cristo, o homem, e sobre a igreja. No capítulo 1, Paulo é inspirado pelo Espírito Santo de Deus e ele fala do Pai, do Filho. Ele diz assim no versículo 4: assim como nos escolheu nele se refere quem? A Cristo. Antes da fundação do mundo, para sermos santos, separados, sem repreensão, sem culpa, para Ele em amor. Entendeu?
Então, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos separados, sem culpa. Aquilo que Gerolamo Zanzi fala, Thomas Goodwin fala, William Peck fala, é relação à eternidade passada. A diferença entre o fim e o meio, e a realidade, e quando foi feito esse plano, na eternidade passada. Vamos ver também o Efésios capítulo 2, todo mundo já conhece, né? Mas vamos ler de novo, versículo 8 até o 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras. Se for obra, estamos lascados. Para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, de Deus, criados em Cristo. Fomos criados em Cristo para boas obras, as quais de antemão preparou para que andasse nela. De antemão preparou aqui, foi preparado aqui, no plano perfeito em Deus. Vamos ler também o 1 Coríntios, vamos falar agora sobre a cabeça, 1 Coríntios 11. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais, não sejam ignorantes, Cristo é o cabeça de todo o homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Existe uma hierarquia, existe o homem é a cabeça da mulher, não para subjugar, e Cristo é o cabeça de todo o homem, não aqui já é diferente, aqui está falando de eternidade. Eu queria que nós dessemos ver com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, para que possamos ler. Ele vai dizer que nós somos, que Cristo é o cabeça. Vamos ler juntos. Ele fala assim, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Está falando de Cristo. Então ele foi conhecido, Cristo o homem, antes da fundação do mundo, para ser manifestado. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no tempo presente, no fim dos tempos, por amor de vós. Aqui fala sobre Cristo o homem, né? Vamos ler também agora 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. O fone é para que não perturbe a gente, né? Olha só o que diz sobre a igreja e sobre o plano de Deus. Primeiro não, é o 2 Timóteo, perdão. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus, que nos chamou que nos salvou, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Se for obra, já era, mas conforme a sua própria determinação de graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo eterno. Foi dado em Cristo Jesus antes do tempo eterno. Colossenses capítulo 1. Colossenses 18. Agora vai falar sobre a cabeça, né? Ele fala assim: Ele quem? Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para todas as coisas ter Cristo a primazia. Então é só nesses versículos que nós vamos ver. Vamos agora fazer uma definição. Tomara que esse rapaz não ligue esse som. Pelo amor de Deus. Então, como eu estava dizendo, Cristo para o supra é antes de tudo, né? Cristo procede à queda. Olha que eu fiz na minha camisa. Minha mulher vai falar muito. Cristo é antes de todas as coisas. Agora é o cachorro. Meu Deus, tem que arrumar um estúdio para que possamos. Então Cristo precede a queda. Tudo começa em Cristo Jesus. Ele é o cabeça de todas as coisas. Para o supra, nós supra, e Deus escolheu e elegeu o seu povo antes da queda, antes do decreto da queda, né?
antes de tudo. A eleição e a predestinação não são, como eu falei, não são sinônimas. É uma análise muito diferenciada quando se fala sobre os decretos. A eleição e a predestinação. A eleição, ele é escolhida a partir de uma reunião, a partir de um grupo, e Deus escolhe. Enquanto que a predestinação tem vista para determinar para algum objetivo. Há uma distinção entre esses dois termos, né? A eleição se refere à vontade de Deus. A eleição é a vontade de Deus. Mas a predestinação também não é? Não, segundo esses homens aqui, a predestinação, ela aponta para o entendimento de Deus para ser realizado. E quando ela vai ser realizada? Aqui. Quando? Na morte de Cristo. Vamos chamar isso aqui de morte de Cristo. Morte de Cristo. Aqui Cristo morre. Mas também aqui ele reconcilia. Reconcilia. A quem? A igreja. Ele reconcilia a igreja. Aqui, em primeiro lugar, é o começo de tudo. O começo de tudo. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Deus Pai faz por Cristo o cabeça de tudo. Da igreja. Beleza? Na eternidade passada, Deus Pai, ele faz um plano com Deus Filho e Deus Espírito Santo, sendo o cabeça da igreja. Aqui começa o mundo. Entre esses dois traços está a humanidade caída. Humanidade caída. Esse é o plano, entre esses dois traços, o plano da redenção. Aqui está o plano da redenção. Beleza? Esse é o plano. Lembra que o Romanos capítulo 8, versículo de 11 a 23, diz que até a natureza espera a incorruptibilidade dos filhos de Deus, para que ela se restabeleça, ela realmente venha ser reconstruída ou restaurada. Romanos capítulo 8, você lê, preste bem atenção quando a palavra de Deus fala, Paulo fala que ela espera. A criação dela geme, uma expectativa grande, até que o Filho de Deus seja incorruptível, se transforme em um corpo incorruptível, para que ela venha a ser restaurada. Então aqui é restauração de tudo. Restauração de tudo. Primeiro vem o plano da redenção, depois vem o plano da restauração de toda a criação de Deus. Eu quero mostrar para vocês que Deus faz um plano perfeito aqui, mas na predestinação, que é um decreto que é diferenciado da eleição, Deus vê a igreja como não caída. Quando
se fala de eleição. Mas quando se fala pelos meios pelo qual vai ser feito esta restauração, que é o plano da redenção, Deus nos vê como humanidade caída. Aqui. Mas aqui é humanidade ou não caída. Tá dando para enxergar? Tá, né? Então, qual é o objetivo final, Marcelo? Você pensa, o objetivo final é a união com Deus Trino. Esse é o objetivo final. O objetivo final é a reconciliação, é a união com Deus Trino. A máxima que vem por último, qual é a máxima? É a restauração de tudo, é a reconciliação de tudo, né? A máxima que vem por último na execução é o que vem primeiro na intenção. Qual é a intenção de Deus? Plano perfeito. A intenção, a primeira intenção de Deus, o plano que vem primeiro. Vou restaurar todas as minhas criaturas. Vou reconciliar os meus filhos, a igreja. E ele faz um plano aqui. Mas aqui, Deus não vê a igreja caída. Nem aqui. Porém, quando ele fala do meio pelo qual vai ser feita conforme nós vemos aqui, aí ele vê caída. Esse é a distinção entre o fim e o meio que o Gerolamo Zanzi e Thomas Goodwin via. Então há uma diferença entre fazer em Cristo, lembra que a palavra de Deus fala que ele escolheu em Cristo, agora, e uma diferença por meio de Cristo. E então vamos escrever aqui, ó, a diferença entre fim e o meio, beleza? Então a diferença está em Cristo. Isso aqui foi feito em Cristo, a igreja em Cristo. Essa é a diferença. E aqui, por meio de Cristo. Deixa eu botar aqui em vermelho, em azul, né? Aqui foi por meio de Cristo. Ó, vou botar entre aspas, por meio de Cristo. Essa é a diferença. Qual foi a palavra usada? Em Cristo. Vou botar também entre aspas. A igreja foi feita em Cristo. E por meio de Cristo. Por meio de Cristo é a redenção, é o seu sangue derramado em Cristo Jesus, foi gerada toda a igreja. Olha como é que o Supra vê. Então a diferença em Cristo e por meio de Cristo há uma diferença muito grande. Por meio de Cristo Deus vê a humanidade caída, mas porém em Cristo não. Mas o objetivo final é a união com Deus Trino, né? Que coisa maravilhosa. Então eu queria que vocês pudessem entender isso, né? Porque por meio de Cristo denota atos passageiros, uma vez por todas, seu sangue realizado, né? Por meio de Cristo. E agora foi redimido por meio de Cristo. Mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo escolhe em Cristo. Eu acho que deu para que a gente possa entender, né? Entender legal, porque como supra cristológico vê essa diferença entre o fim e o meio em Cristo e por meio de Cristo, e o objetivo final é. Então, isso é um estudo supralapsarianismo cristológico. Então a máxima que vem por último na execução é o que vem primeiro na intenção. Tá bom? Eu espero ter cooperado e agradeço a Deus por esse momento. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, bendito és o teu santo nome. Ó Deus, obrigado por esse momento maravilhoso que tu nos deste para compreender e estudar a tua palavra. Não estudar por estudar, só para ter conhecimento, mas estudar para viver a tua palavra, Pai. Para aqueles que vieram até nós, que possamos realmente ter a
palavra em nosso coração, em nossa mente, que possamos viver na prática da tua teologia, não somente no conhecimento, mas que possamos viver. Também quero te agradecer pelos meus amigos, quero te agradecer por cada um deles, na minha igreja, pelo meu pastor, pela sua família, pelo meu conselho, todos aqueles que vieram até nós, Senhor, que possa ver uma fagulha do teu caráter do teu Filho em nós, que possamos realmente ser o sal e a luz desse mundo, sendo realmente o teu embaixador, representante do teu reino, em nome de Jesus, amém e amém. Fique com Deus, meus queridos, e até a próxima.